dia de estudo da Bíblia, um dia de invocação, né? Do nome do nosso Deus. Que maravilha poder estar juntos nessa jornada rumo ao nosso lar, né? E aí, nós estamos apenas no início, as pessoas estão chegando aos poucos, sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco eu vou dizer quem já está na sala. Nesse momento, vamos mais uma vez, a título de aprendizado, eu acho que no terceiro dia nós já conhecemos e já podemos até arriscar a cantar, né? O nosso hino oficial, primeiro Deus dos 10 dias de oração. Hoje os dias são tão curtos. pequenos demais. As horas Os passam olhos tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação. Eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, e cantar, porque nas mais escuras, primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, pra tua vida florescer. Muito bem, queridos. Primeiro Deus. Eu até havia dito que nós poderíamos cantar, né? E algumas pessoas aqui já demonstraram o seu talento. Mas daqui a pouco na igreja, com toda certeza, nós vamos poder ouvir a voz de todos juntos, podendo cantar. Uma reunião como essa fica difícil porque pelo desencontro, né, das vozes com a música. Queridos, nesse momento, momento de oração,
nós temos o link onde nós pedimos para você cadastrar o seu pedido de oração, né? Cujo, cujo título do nosso link eu espalhei por todos os grupos da igreja. É qual o seu pedido de oração, né? Pode procurar lá, aí é bem fácil de abrir, pede pelo seu nome, pede o nome pela pessoa que você deseja oração e o motivo pelo qual você deseja que oremos por essa pessoa ou situação, né? E a gente tem alguns pedidos que foram cadastrados aí pelos nossos irmãos, mas dos que nós mencionamos ontem, nós temos hoje apenas dois pedidos aqui, que são do irmão João Wolff, tá? O irmão João Wolff, ele pede oração pela sua família, pelos seus amigos Djalma, Neto, Joseli e Conceição, né? Para que abra o coração a Deus e conduza de volta ao primeiro amor. Então, esse é o pedido do irmão João Wolff, ok? A Simone, ela pede oração pela Maria da Graça, para que ela se liberte da depressão e volte a sorrir e conversar. Então, esse é o pedido de oração esses dois pedidos aí, né? Como expliquei ontem, nós temos muitas pessoas, estamos recebendo, pela graça de Deus, muitas pessoas na nossa reunião e pretendemos receber mais pessoas ainda, mas eu quero, então, o irmão Adelino já levantou a mão, eu vou dar duas oportunidades aí de pedidos de oração. Irmão Adelino. Peço oração por mim. Hoje amanheci com vômito, muita dor de cabeça. Eu gostaria de muito estar na igreja agora pela manhã, mas ainda há tempo suficiente para que eu possa me recuperar e ir para a igreja. Peço que os irmãos orem, porque eu desejo muito estar hoje na igreja pela manhã. Minha cabeça ainda está doendo muito e está tudo girando em torno de mim. Que os irmãos orem por mim. Ok, então vamos lembrar de orar pelo irmão Adelino. Vou dar mais uma oportunidade para alguém, se alguém deseja fazer um pedido especial. Ontem a gente teve o pedido da irmã Meire, se eu não me engano foi pelos filhos. Teve o pedido do Rodrigo, se eu não me engano foi pela Maria Eduarda. O pedido do pastor também, que pediu pela filha do pastor Cutrim, salvo engano, por causa de câncer. Foi os pedidos que a gente teve ontem. A Kelly quer fazer um pedido. Por favor, Kelly. Oi, pessoal, bom dia, feliz sábado. Bom dia. Eu peço oração pela minha avó, porque agora pela manhã ela não amanheceu muito bem com a dor no intestino. Ok. Como é o nome da sua avó, Kelly? Celeste. Celeste. Ok. Então, queridos, vamos juntos nesse momento. Rodrigo, quer falar? Bom dia. Também queria pedir oração rapidamente aqui, porque desde ontem o Enzo Gabriel apresentou febre. Meu filho, né? Sim. O Enzo. Febre, diarreia. E dessa noite toda a gente ficou aqui analisando, né, a febre. A febre vai e volta, vai e volta. Então, assim, eu queria que vocês pedissem oração. Até assim, esse intervalo agora, dessas últimas 3 horas, graças a Deus não deu febre, né? Para que nós possamos não ter que levar ele para o hospital, e sim termos que ir para a igreja, ok? Obrigado. Nada. Queridos, vocês percebem que a igreja tem duas grandes necessidades, né? Uma é a de orar uns pelos outros e né? Orar com. E outra necessidade é a visitação, né? A gente precisa se visitar, conhecer as necessidades dos nossos irmãos e orar uns pelos outros. É o que vamos fazer nesse momento. Eu convido você a fechar seus olhos nessa esfera celestial que o sábado nos dá e vamos orar juntos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua companhia nesse dia tão especial de sábado.
Hoje será às 10 horas de jejum, dia em que a igreja estará reunida, todos com o mesmo fervor e entusiasmo, para render a sua vida aos teus pés. É o que desejamos, ó Pai, fazer hoje, derramar a nossa vida diante de Ti. Pedir, ó Pai, pelo Teu perdão, pedir pela Tua misericórdia, confessar os nossos pecados. E nós sabemos, temos uma grande promessa em Miqueias 7,19, de que o Senhor lançará esses pecados nas profundezas do mar. Obrigado, meu Deus, pelo Teu amor, pela Tua compaixão por nós. Se não fosse isso, temos a plena certeza de que não teríamos nenhuma escapatória da destruição final. Mas só temos a salvação através de Cristo, porque o Senhor nos ama de verdade, o Senhor nos quer bem. Nós colocamos diante de Ti todos os pedidos de oração que aqui foram feitos. Nesse momento, Adelino, que não se sente bem, não teve uma boa noite, tem vomitado, tem sentido náuseas e tonturas. Que o Senhor, como médico dos médicos, possa visitá-lo em seu lar para curá-lo, Senhor. Levantar ele e ele se sinta totalmente em bem-estar para estar conosco na igreja. Abençoa, meu Deus, a Celeste, o da Kelly, que não tem sentido bem, algumas dores no intestino. Que o Senhor possa abençoar essa mulher, restaurá-la na sua saúde, fazer a Tua vontade em sua vida. Abençoa, meu Deus, pedido aqui do Rodrigo, eu não consigo lembrar nesse momento, mas o Senhor sabe, ó Pai, lembrei, pelo seu filho Enzo, que está com febre, que o Senhor possa abençoar essa criança, assim como naquele dia curou a febre da sogra de Pedro, também possa, meu Deus, atuar com o mesmo milagre na vida do filho do Rodrigo. Que o Senhor possa, Pai, ver todos aqueles pedidos que já foram cadastrados ali no nosso link. Hoje mencionamos do João, que orou, que pede oração pela sua família e alguns amigos, para que essas pessoas se voltem para Jesus. E também lemos ali o pedido da Simone, pela graça, que está com depressão, para que volte então a sorrir e conversar. Ó Pai, são tantas pessoas que estão doentes ou desempregadas ou passando por algum problema, que o Senhor possa intervir na vida dessas pessoas, nesse reavivamento da Tua igreja, que o Teu Espírito Santo venha nos dar o poder para dar o testemunho do amor de Jesus de maneira mais poderosa a este mundo. Abençoa hoje o nosso ancião Jory Edson, que o Espírito fale através da sua boca, e todos nós sejamos alimentados espiritualmente, assim como temos sido nos outros dias. Continua conosco durante todos esses 10 dias, Senhor, derramando o Teu Espírito, para que todos juntos possamos proclamar a última mensagem a este mundo. São as bênçãos que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós estamos na companhia do nosso ancião Jory Edson Belo. Na verdade, ele está conosco todos os dias, né? No entanto, hoje ele está com a palavra. Irmão Edson, fique à vontade. Bom dia a todos, um bom sábado. Amanhã o pastor Paulo estará de volta. Hoje ele está dando assistência, né, a outras igrejas que estão também realizando esses 10 dias de oração. E hoje estamos aqui com essa incumbência tão sagrada. Edson, E é um privilégio. Oi. se tu me permite, eu lembrei agora só de corrigir um erro que eu fiz ontem. Ontem nós teríamos a companhia de um palestrante. Aí eu falei o nome da pessoa. Eu disse Marcelo Pereira. O nome dele não é Marcelo Pereira. O nome dele é Pedro Marques. Eu não sei de onde eu tirei Marcelo Pereira. Mas errou por pouco, né? Foi pouco. Bem pouco, né? Então hoje, durante o dia, nós teremos 10 horas de jejum, né, com o palestrante aí já
Pedro Marques, não é isso? Pronto, estaremos com ele desde a manhã, aí estaremos também com ele à tarde. É um palestrante aí também falando da área de saúde, que é uma área importantíssima da igreja. Inclusive, não sei quantos já assistiram aí um novo documentário da Netflix falando sobre estilo de vida, sobre alimentação, é o regime dos gêmeos, se eu não me engano. E ali fala um pouquinho, assim, só um trechinho de 1 minuto falando dos adventistas lá em Loma Linda. Ver como é importante nós aplicarmos aí o conhecimento que Deus nos deixou sobre a reforma de saúde. Então vamos lá, queridos. Hoje é o nosso terceiro dia da revista. Não sei se vocês estão estudando com a família, estão aprendendo juntos. Hoje o tema é Vencendo no Juízo Investigativo. Paulo, ele fala que todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Ele fala sobre o julgamento começando pela casa de Deus, pelo povo de Deus. E uma coisa que é bem clara entre os escritores do Novo Testamento é que todos colocam esse julgamento no futuro, né? Então, ou seja, seria alguma data posterior à ressurreição de Jesus. E nós conhecemos aí a profecia bíblica, sabemos que esse juízo começou no ano de 1844. Então, eu queria abordar este tema sob um aspecto de Paulo, conforme está escrito lá em 1 Coríntios. Vou colocar aqui na tela para vocês aí a nossa apresentação. Então, todos nós compareceremos, né? Nós estaremos perante o juiz, que é o próprio Deus. E aí a revista vem trazendo algumas dicas de como nós devemos viver diante desse juízo, dos juízes investigativos. Isaías 43, 25, que é o texto-chave aí da revista, diz que eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, eu não me lembro. Esse é o nosso Deus, né? Diante da nossa culpabilidade, ele se interpõe, ele se oferece, ele é o nosso substituto. Então, no juízo, para todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Jesus, então, se oferece como substituto. E aí Paulo vem escrever na sua carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 5, dizendo assim: portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, queridos, o nosso juiz é Deus. Por mais que nós nos indignemos com a injustiça, Deus não nos chamou para fazer o papel de juiz nesta terra. Lembrem da parábola do joio do trigo, onde Jesus conta que veio lá os servos do seu senhor, plantaram a boa semente, mas no calar da noite, na escuridão, veio o inimigo e plantou a má semente, e quando viram ali nascendo juntos, os servos até se ofereceram para cortar o joio. E Deus diz: não, deixam que cresçam juntos, que cortando o joio, corre o risco de também cortar o trigo. Mas no momento da colheita, o Senhor é que fará a separação. Então, o juízo investigativo, também conhecido como pré-advento, o crente ele é julgado diante dos seres celestiais com base no conteúdo dos livros que estão abertos antes da segunda vinda de Jesus. O capítulo da Bíblia que mais traz detalhes acerca do juízo investigativo é o capítulo de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 8, traz um texto que é fundamental, né, para nós sabermos quando começou. Daniel 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado.
E aí essa profecia de tempo nos leva à data de 1840. Mas o capítulo que mais traz detalhes, e diz que se assentaram os tronos, e se abriram os livros, e os anciãos de dias ali passa a julgar, é o Daniel, capítulo 7. Ele nos traz detalhes de como se dará, né, os livros que contêm o nome, contêm a memória dos crentes. Embora nós não estejamos lá presente fisicamente diante do trono neste julgamento, mas nós somos julgados a partir desses registros. Saibam que todos os nossos atos, os anjos relatores escrevem nos livros. Então, tudo que você faz está registrado diante de Deus, e nós seremos julgados. Então, é óbvio que esse juízo pré-advento não tem a intenção de informar a Deus sobre algo que ele já sabe. Deus, ele conhece todas as coisas. Então, nós não tem essa finalidade de mostrar para Deus os nossos atos e, a partir disso, julgar. Mas o que o juízo busca estabelecer é uma base legal que demonstre publicamente que o veredito que Deus dará é justo e verdadeiro. O livro de Coríntios, capítulo 3, e eu gostaria de compartilhar aqui com você, 1 Coríntios 3. A igreja de Corinto, ela passava ali por uma situação de divisão, né? A igreja estava dividida. Se eu voltar um pouquinho aqui no capítulo 1, por exemplo, já no versículo 11, Paulo diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiram-me ao fato de que cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então havia ali uma atitude de divisão, havia uma divisão, né, entre a igreja do Corinto, buscando ali tomarem partido sobre determinado líder, dizendo que uns eram de Paulo, outros eram de Apolo. E o capítulo 3, ele continua falando dessa divisão. Ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Todos sabem que os irmãos de Coríntios entendiam e sabiam que quem fundou essa igreja foi Paulo. Paulo fundou a igreja de Corinto. E lógico, né, quando a gente está começando o estudo bíblico, você vai com o leite da palavra de Deus, né? Aquilo que pode nutrir aqueles recém-chegados à fé, os bebês espirituais. Só que aí quando Paulo retorna à igreja, depois de um tempo, espera-se, né, como também ele fala ao livro de Hebreus, lá o livro de Hebreus ele também tem esta mesma repreensão, ele diz que vocês já eram para serem mestres, no entanto, necessitam que mande novamente alguém para ensinar os princípios elementares da palavra de Deus, porque se tornaram como crianças. Então, a mesma repreensão ele traz à igreja de Corinto. Nem ainda agora podeis suportar, né? Porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então,
Paulo ele faz uma ilustração acerca lá da agricultura, né? Ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ou seja, Paulo fundou aquela igreja. Foi lá Apolo para reafirmar a fé, fazer um trabalho de conservação. Mas quem dá o crescimento é Deus. Então, Paulo estabelece aí, então, o critério pelo qual nós devemos nos apegar exclusivamente a Deus. Paulo foi apenas um colaborador, assim como Apolo, apenas um colaborador de Deus, mas não são eles os donos da igreja. Assim como hoje o pastor Paulo também é um colaborador, assim como os anciãos são colaboradores, cada líder na igreja de departamento são colaboradores, mas não são donos do departamento, não são donos daquela obra. Então a igreja precisamos todos nós depender unicamente de Deus para o crescimento em Cristo. E aí ele continua dizendo assim, de modo que nem é o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Queridos, a igreja é divina e nós temos que depender unicamente dele. E aí, depois de falar sobre agricultura, ele começa a falar depois agora sobre construção civil. Porque ele fala que, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei fundamento como um prudente construtor e outro edifica sobre ele. Então, Paulo foi lá, fundou a igreja, lançou o alicerce, não somente o alicerce físico de um prédio, mas o alicerce espiritual. E ele diz aqui no verso 11, que alicerce é esse? Porque ninguém pode lançar outro fundamento, outro alicerce, além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus, é Jesus Cristo. Então, tudo que é construído sobre Cristo deve estar em harmonia, sobre essa base, em harmonia com Cristo. Isso é, sem dúvida, uma advertência contra os líderes de Corinto. Estavam levantando uma liderança que criava divisão entre a igreja, tomando partido sobre líder A, sobre líder B, quando todos nós devemos estar inteiramente voltados e devotados ao nosso líder, que é Jesus Cristo. E aí, queridos, se nós lançamos outro fundamento, como Paulo adverte, se alguém edifica sobre outro fundamento, e esse fundamento pode ser qualquer coisa, a pergunta é, sobre o que nós estamos confiando ao nosso crescimento? Será que estamos realmente com a base sólida que é Jesus Cristo, a nossa pedra angular que é Jesus, ou estamos depositando nossa confiança em outra coisa? Estamos construindo nossa casa sobre a areia? E Paulo diz, se alguém edifica sobre outro fundamento, que pode ser o ouro, pode ser as pedras preciosas, pode ser o emprego, estamos confiando 100% no nosso emprego, ou alguém pode colocar como fundamento para o seu crescimento um relacionamento, ou mesmo um casamento, ou a família. Queridos, o primeiro é Deus. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, e todo o mais ele fará. E Paulo faz uma advertência. As nossas obras vão ser manifestas, pois o dia vai demonstrar, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Quando vier os momentos de tormenta, de provas, quando vier o fogo da provação, na parábola do que Jesus contou sobre aquele que construiu na rocha e na areia,
Diz que veio uma forte tempestade, sopraram os ventos, veio o bramido aí do mar, e aquele que construiu a sua casa sobre a rocha manteve-se firme. Assim é aqueles que mantêm a sua vida firme em Jesus Cristo. Então, o próprio fogo, a própria provação, a vida vai provar essa obra. Dessa maneira, Paulo deixou o julgamento dos líderes na mão de Deus. No versículo, ele diz assim: olha, eu lancei o fundamento, agora cada um virá construir a sua vida espiritual, e quem vai demonstrar isso não sou eu, é o próprio Deus, quando envia as provas, quando envia ali as provações. Então, a salvação depende das nossas escolhas. No versículo 14 diz: depois que vier as provas, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse vai receber o galardão. Fez as escolhas corretas. Mas existe uma outra classe que fez escolhas erradas, mas não era intenção dele de derrubar a igreja, de ofender a Deus. Ele simplesmente talvez foi influenciado por aquele caminho. E ele fala assim no versículo 15: se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, com certeza, queridos. Existe uma lei natural, que é a lei da semeadura e da colheita. Aquilo que plantamos, também semeamos. Nós colhemos, sim, as consequências das nossas escolhas. Porém, Deus, na sua misericórdia, nos perdoa e nos salva. Mas ainda assim, sofremos consequências. Então, se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, se ele se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para Deus. Ele diz que sou fiel e justo para perdoar de todo o pecado. Todavia, como que através do fogo, ou seja, não é isento de sofrimento, porque o pecado nos causa sofrimento e as nossas escolhas nos levaram até ali. Muitas das vezes, pessoas que adoecem por conta do seu próprio estilo de vida, das suas más escolhas, Deus com certeza os salva, mas muitas das vezes também perdem sua própria vida por causa daquela doença. Não era a vontade de Deus que Sansão, por exemplo, tivesse morrido, né, juntamente com os filisteus. Sansão poderia ter sido um jovem vitorioso, forte, vencendo e sendo vitorioso com Cristo, mas as suas escolhas o levaram até ali. Ele está salvo, ele cumpriu com o propósito, mas não precisava ter perdido a vida, mas foram as escolhas dele que o levaram até ali. Então, a salvação desse último aqui caso, que é o versículo 15, embora ele estivesse agindo de maneira errada, ele não tinha intenção de arruinar a igreja, de prejudicar a igreja. Mas existem aqueles, e aí que eles veem as advertências mais severas. Aquele que é contra o próprio Espírito de Deus e faz tudo para dificultar as coisas na igreja. É um joio semeado. Para esses, queridos, não há salvação. No verso 16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Então, essa é uma advertência séria. Não esqueça, somente Deus sabe quem são, sabe as intenções de cada um. E é a Ele que nós devemos deixar, a Ele que nós devemos deixar o julgamento. Certo? Então a igreja, queridos, não está livre da entrada de lobos vorazes, né, que querem destruir a obra de Deus. Paulo lutou contra eles e também nos alertou sobre sua presença. No entanto, Paulo nos lembra que será Deus quem vai destruí-los. É Deus que arranca o joio no final dos tempos. O que julga é o Senhor, né? E aí vamos voltar aí a Coríntios, agora no verso 19.
Vamos ler o 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia, ou na própria astúcia deles. O problema que existia entre alguns dos membros da igreja de Corinto, e ainda existe hoje, é acreditar que eles eram suficientemente sábios para determinar humanamente a que facção pertenciam. Eram cheios de teorias, né? Cheios de ideias acerca de quem estava certo, quem estava errado, estou do time A, estou do time B. Cuidado, queridos, isso é muito perigoso. Um trecho aqui da revista, que é retirado dos escritos da serva do Senhor, Profetas e Reis, ela diz que com sua própria força o ser humano não pode enfrentar as acusações do inimigo, está perante Deus com as vestes manchadas de pecado e confessando sua culpa. Mas Jesus, o nosso advogado, apresenta uma eficaz alegação em favor de todo aquele que, pelo arrependimento e pela fé, confiou o coração a Cristo. Então, não seja sábio, Salomão já dizia, aos seus próprios olhos, não seja demasiado sábio, mas humildemente busquemos a sabedoria de Deus. E alguns lá em Coríntio, Paulo diz que se sentiam preparados para defender a liderança de um ou de outro. Não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Paulo diz que a sabedoria humana para Deus é loucura. Só Deus conhece os pensamentos dos homens e de que eles são vaidade. Tudo é vaidade, como diz Salomão. Ninguém deve se vangloriar a favor ou em relação de nenhum tipo de liderança humana. Esses homens também são simples criaturas. Como foi dito anteriormente, eles não são alicerces. Quem é o nosso alicerce é Jesus. Portanto, em vez de nos orgulharmos de seguir este ou aquele líder, vamos nos gloriar em Cristo, o Criador, que também é o fundamento da igreja. Hoje, infelizmente, né, nós vivemos essa polarização dentro da política e muitos carregam o nome aqueles que seguem esses homens têm apelidos baseados no nome desses personagens, criando facções que dominam a sociedade atual e, infelizmente, às vezes até dentro da igreja. Então, tomemos cuidado. Embora Deus sempre levante homens e mulheres para guiar seu povo, pode acontecer de algumas pessoas entenderem mal o conceito de discípulo, exaltando essas pessoas a ponto de se esquecerem que o fundamento da igreja é Jesus. Deus nos convida a não defendermos esses homens e mulheres, mas a lembrá-los de que eles devem se submeter e trabalhar para o Senhor da igreja, que é Cristo. Para a gente finalizar, Coríntios 4 agora, capítulo 4, versículo 1, diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que o líder da igreja deve fazer e ser é praticar a mordomia cristã, é ser fiel. É isso que o líder deve ser. Não é regimentar sobre um ou outro pensamento. Nós temos que buscar a orientação de Deus e ter a humildade. Todavia, verso 3, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Os líderes da igreja, sejam eles quem forem, devem ser pessoas fiéis, mas não é a igreja também que julga necessariamente, as intenções do coração são conhecidas por Deus, e é Ele que devemos deixar o julgamento.
Paulo, é interessante que Paulo diz que nem ele mesmo se julga, ele deixa isso para Deus. Já pensou, queridos, se nós fôssemos juízes de nós mesmos? Estaríamos perdidos. Lutero costumava dizer que quando eu olho para mim mesmo, não há como me salvar. Estou perdido. Mas quando eu olho para Cristo, é impossível se perder. Então, deixe Cristo ser o seu juiz, deixe Cristo ser o seu advogado. Ele morreu por ti, ele morreu por mim, ele morreu para nos salvar. Não julgue. Paulo declara sua inocência e se sente em paz, porque quem o julga é o Senhor, e não os que ouvem a carta, ou que leem a carta aos Coríntios. Sua preocupação, então, não era com o que os outros diziam a seu respeito, nem a sua autoestima se baseava na aceitação social, como Lucas, né, ao escrever lá o livro de Atos, ele escreve dizendo que o que nós devemos agradar não é a homens, nós devemos agradar, mas importa agradar a Deus. Então, sem dúvida, é importante que tenhamos isso em mente, pois vivemos em um mundo que muitas vezes julga incorretamente. Ninguém no mundo pode ler o coração do cristão e determinar judicialmente aquilo que somente Deus sabe. Nosso conhecimento atual, queridos, é limitado. Então, não cometamos o mesmo erro de Samuel. O profeta Samuel, ao cumprir a ordem de Deus de escolher o rei, ele escolheu pela aparência, mas Deus disse que não vê como o homem vê. Então, o nosso conhecimento é limitado. Isso inclui não apenas nossa percepção do tempo, fazendo-nos ignorantes do que ocorrerá com a nossa vida aqui na Terra, sobre o futuro, mas também tem a ver com o que acontece internamente no coração das outras pessoas. Então, a base, queridos, do juízo investigativo é a lei de Deus. A base é a lei de Deus. Nós estudamos, inclusive, nessa semana sobre sabedoria, né? Na lição de escola sabatina, e vamos estudar daqui a pouco, recapitular. Nós, seres humanos, somos impacientes e queremos que as coisas se solucionem ou aconteçam instantaneamente. Existem muitas coisas que hoje nós não entendemos, e entre elas estão as intenções de pessoas. Mas vamos confiar em Deus. Vamos deixar Deus ser Deus. Os tempos, né, de Deus são diferentes dos nossos. E devemos nos adequar ao que a revelação divina nos ensina sobre o juízo divino. Então, deixemos que o juiz, o Rei da Glória, e nosso Senhor Jesus Cristo, seja aquele que julgue nossa vida e as dos outros. Ele, que também é nosso advogado, julgará retamente, e ao fazer isso, nós estamos deixando que ele seja ele mesmo, que Deus seja Deus. Deus nos convida hoje, queridos, a deixar ele ser Deus. Ele é o único que sabe o que o ser humano pensa, que escuta seus pensamentos. Então, sigamos melhor o conselho de Jesus, que nos ordena a não julgar, para não sermos julgados. Então, o ato de apontar o dedo, de crítica, não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para uma vida de relacionamento íntimo com Ele, de confessar seus pecados. Nós temos que apresentar diante dele com o coração puro, humilde, abnegado, contrito, buscando o perdão de Deus para nossas vidas e distribuindo o perdão também. Foi para isso que Deus nos chamou. Então, se existe alguém que você, por exemplo, não se dá bem da igreja, não gosta da maneira como ele age, ore por essa pessoa. Ore. Haja com educação, trate bem. Ore todos os dias e Deus vai mudando esse sentimento do seu coração. Peçamos a Deus em oração que primeiro tiremos a viga dos nossos próprios olhos, para depois tirar o cisco do olho do nosso irmão. Que Deus nos abençoe. Quantos hoje gostariam
de ter a sua vida nas mãos de Deus, entregar suas vidas nas mãos de Deus e poder viver uma vida reta, santa e justa neste mundo, levante a mãozinha aí do Meet. Amém. Que Ele nos abençoe, que Ele nos dê o poder para vencermos, queridos. Vamos orar? Vamos orar. Santo e bondoso Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, pela certeza que nós temos de que não estamos sós. Não somos deixados sozinhos, Pai, diante do tribunal, mas nós temos um advogado que é fiel, é o próprio Cristo, Ele que se entregou por nós, Ele que conhece as nossas dores, que sabe o que é padecer. Ele está diante de Ti agora, Pai, fazendo um trabalho de intercessão, e por isso nós te somos gratos. Nos ajude, Senhor, a cada dia a aprender com esse Deus maravilhoso que é o Espírito Santo. Estar de corações abertos, Pai, para receber a Tua palavra. Nos dê poder para resistir às tentações. A buscar a sabedoria, Senhor, como uma grande joia dada do céu. Não permita, Pai, que venhamos a ser sábios aos nossos próprios olhos e assim nos tornando até juízes dos nossos irmãos. Mas nos ajude a sermos colaboradores teus, amando nossos semelhantes como a nós mesmos, mas amando a Ti acima de todas as coisas. Perdoe nossas falhas, perdoe nossos pecados, Senhor. Dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua paz. É o que nós buscamos, é o que nós te pedimos. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Michael, vamos fazer hoje diferente o nosso. Vamos pedir que quem puder abrir a câmera para a gente fazer aquele print. Isso. Bora abrir todo mundo as câmeras aí. Eu sei que tem algumas pessoas que não vão abrir, não gostam, Isso. porque Estão de manhã deitados, cedo, né? né? Talvez. Já não estão. Queridos, mas eu quero agradecer. Enquanto você liga a sua câmera, vai ligando a câmera aí para a gente fazer aquele print bem bonito. Uma foto com todo mundo. E eu quero agradecer grandemente a presença de cada um de vocês, tá bom? E assim, eu acho que você não gosta de ficar com a bênção só para você, né? Então, convida outras pessoas para serem abençoadas também. Amanhã é o nosso 4º dia, então vamos convidar. Hoje, além dos 10 horas de jejum e a presença do Pedro Marques, né? Nosso consultor em saúde e bem-estar, é também o início da semana de oração do Adorai 2024, com o pastor Ranieri Salles. Todas as igrejas do Amapá, Pará e Maranhão estarão unidas nessa semana de oração. Cadê? Todo mundo já ligou a câmera? Aqueles que puderam, sim. Então vamos lá. Então, vamos lá. Pode sorrir aí. Sorriso agora Não tem bonito. problema não, viu? Sorrir não paga, vai lá. Oi. Muito Pronto. obrigado, queridos. Que Deus abençoe. Deus E abençoe. até logo mais na igreja. Agora aquela hora daquele bom dia bonito. Vamos lá. Bom dia. Bom dia, pessoal. Até daqui a pouco. Feliz sábado. Feliz sábado a cada um de vocês, meus irmãos. Sábado. Bom dia aí a todos, Dr. Robson, Biné. Bom dia, bom dia. Bom dia, Vila Nova, Ana Bernadette, Biné, Elaine, Estel, Francisca, Wilson, Cláudia, Israel, Jacelene, Jacques, João, Rosélia, Kátia, Kelly, Laina, Márcia, Marcos, Maria Chaves, Maria José, minha digníssima Mari Douara,
Marijane, Mel Santos, Neiliane, Raimunda, Raquel, Riba, Robson, aí já citei, Rodrigo, Rosa, Sara, Silvana e Stephanie. Até daqui a pouco, um feliz sábado para todos. Feliz sábado. Irmãos, até na igreja. Venhamos com você. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado, Israel. Feliz sábado. Maicon, eu não sei sair desse trem. Como é que eu faço agora, meu Deus?